E hoje eu quero falar sobre 5 lições que eu aprendi após aí a prova após não, com a prova do CNU, com o concurso CNU, concurso realizado em 2024, que eu concorri para a vaga de analista tecnologia em tecnologia da informação do MGI. Foram 300 vagas imediatas e aconteceu uma convocação no último dia 12 de janeiro, salvo engano, 177 convocados e eu fui um dos convocados para esse concurso. Eu quero falar sobre as lições que eu tirei dele. Claro, estou muito feliz porque você vê aí mais uma coroação, né, de um concurso, apesar de não ter, como eu costumo falar aqui, sou muito honesto quanto a isso. Não passa nenhum concurso top e tal, aquele concurso, não. Mas eu tenho minha rotina de estudos, né? Pelo menos eu tinha antes de vir para cá para Brasília, onde eu trabalho na empresa pública atualmente e não, por enquanto, no momento não tenho interesse algum em sair dela. Eu aprendi muita coisa ao longo dessa jornada caminhada de estudos e algumas coisas em especial nesse concurso ATI, porque para quem acompanha o canal, sabe, quando eu fiz esse concurso, eu não tinha interesse nenhum, inclusive de fato, como não tenho, atualmente eu fui convocado para participar do ali do que a gente chama lá, né, do curso de formação, porém eu não vou, porque para mim não é interessante. Então, na época eu fiz, porque eu já estava aqui, fui convocado aqui para fazer parte da equipe de TI, e fui fazer porque eu já estava aqui. Fui fazer, me inscrevi aqui mesmo, fazer como é que é, tal, só para ver o que ia acontecer. Não vou, inclusive, não vou manifestar meu interesse para participar do curso de formação. Olha só, pra você ter noção, na época, isso já tirando quem não foi fazer a prova de concurso. Ou seja, esses números aqui são baseados naqueles que foram fazer, que fizeram a prova de CNU, fora aqueles que desistiram do certame. Foram 30.493 da ampla concorrência, ou seja, quase 30.500 candidatos fizeram a prova do concurso em modo geral. Concorrência 101,6 para uma vaga. Que eram, aliás, não sei se é isso, está certo isso. Deixa eu ver, relação ao candidato vagas. Acho que é isso mesmo. 101,6 para uma vaga. Isso aqui para ampla, tá? Eu fiz. Claro, quando você faz como candidato negro, você entra tanto na ampla, como também você entra na cota também de candidatos de pessoa negra. Só que tem um porém, você vai dizer, ah, não, mas como candidato negro foi mais fácil. Não. Pessoas negras, 5.637. E aqui, isso aqui são dados oficiais, tem até disponível aqui, eu baixei o PowerPoint em que o MGI disponibilizou essas informações, 5.637 pessoas negras concorrendo para 60 vagas. Então são 94 vagas, aliás, 94 pessoas por vagas, ou seja, bem próximo também aí da ampla. Ou seja, é um concurso realmente muito concorrido, e eu consegui essa aprovação e agora veio a convocação desse concurso que eu fiz em 2024. Bem, sem mais delongas, depois dessa introdução, o que eu aprendi nesse concurso, quais são as 5 lições que eu aprendi nesse concurso e que podem te ajudar também na sua jornada caminhada. Primeira delas, faça todos os concursos quanto possível. Eu sempre falo isso aqui no canal, sempre deixo bem claro. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas e aí, qual concurso eu faço? Bem, tem um concurso-alvo, geralmente falo isso, tem um concurso-alvo, eu quero concurso X, eu quero concurso Y, mas não deixe de fazer os concursos que você encontrar no meio do caminho. Inclusive, eu estava vendo um vídeo interessante, uma pessoa participando do podcast, uma aprovada em concurso, e ela falando sobre isso, que o concurseiro de verdade é aquele que faz concurso. Não adianta você ficar estudando, fazendo questões e não fazer concurso. Tem que fazer para você pegar a casa, para você aprender, para você entender, para você emergir no processo. Então, todos quantos forem possíveis fazer, faça. Agora, ah, mas Jesus, mas não tem como, porque é complicado para mim, né, Jesus? Porque eu moro no interior, aqui é difícil ter provas, mas faça simulados pelo menos. Só não deixe de treinar, porque concurso público não deixa de ser uma possibilidade de você treinar para você entender como é que a banca ela pede ali, como é que você, qual o seu desempenho no dia da prova, na hora H, vamos dizer assim, e também é uma maneira de você também colocar o nome na lista, por que não, né? Como aqui no meu caso, eu posso recusar, não, não quero ir, remuneração 11 mil alguma coisa, não, para mim não é tão interessante, onde estou atualmente é muito melhor, apesar, mesmo sendo uma empresa pública. Ou seja, eu posso optar, posso escolher por ir ou não no concurso, porque meu nome está numa lista. Eu tenho o nome, inclusive, em mais 3 concursos, fora isso, né? Mais três concursos, fora esse concurso que eu fui convocado agora. Ou seja, o nome na lista é importante, você pode ser chamado ou não. Mas é melhor você ter o nome na lista de ser convocado e dizer não do que você não ter nome em lugar nenhum e querer o concurso e acabar não tendo essa possibilidade. Então,
faça isso, faça concurso para quê? Colocar o seu nome na lista e também para você entender é, que você fazer concurso, fazer provas, você vai cometer erros também. E esses erros fazem parte. Repetindo, se você, não tenho como fazer porque o local que eu moro não tem muito concurso, eu também tenho muitas condições financeiras de viajar e fazer. Faça simulados para você, de fato, simular o ambiente de prova e treinar na prática, praticando concurso público. O segundo tópico, o segundo tema que eu aprendi, a segunda lição que eu aprendi é o decoreba não é mais o fator de concurso. Né? Inclusive, ó, isso aconteceu, foi até revisar a prova do CNU para dar uma olhada, né, o nível da prova e tal. E você lembra, se você fez, você lembra, se você não fez, eu vou explicar basicamente. Eram 5 eixos temáticos, tinha, por exemplo, infraestrutura, linguagem de programação, que é sistema de informação, acho, se não estou enganado, é a parte mais de linguagem de programação, tinha uma parte de, acho que de ciência de dados, estatística e governança de TI. Eu acho que eram esses 5 eixos temáticos. Se você for avaliar bem todos os eixos temáticos, a prova, apesar de ser Gran Rio, a banca organizou o primeiro CNU, você vai ver que não existe decoreba lá. Você vai ver questões bem elaboradas, trazendo ali situações do mundo real. O fulano de tal é um técnico, fulano de tal é um analista, fulano de tal fez isso. Ou seja, são questões do mundo real. Ou seja, são questões que vão trazer casos simulados do mundo real para você entender o contexto e responder onde se aplica aquele contexto, aquela ideia. Então esquece decoreba, o que eu tenho falado. Cada vez mais as bancas tendem a fazer isso. 2026, na minha opinião, não vai ser diferente, vai ser muito mais disso. Então, a segunda lição que eu aprendi é: o decoreba não é mais o forte nos concursos. O negócio é você aprender, principalmente a parte de TI, no contexto, contextualizado, sair da abstração. Falo muito sobre isso, eu acho que nem lancei vídeo sobre isso, mas em breve posso lançar um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre como você sai da abstração para poder conseguir resultados em concurso na área de TI, mesmo não tendo ali trabalhando dentro da TI. Porque quando eu fiz concurso esse concurso dos demais anteriores, eu não trabalhava na TI ainda. Né? Então, aliás, quando eu fiz concurso do CNU, eu estava começando a trabalhar aqui em Brasília, ou seja, não tinha nem muita experiência em TI para dizer, não, é porque você já tem experiência em TI e tal. Não, não era isso. Não era isso. Fora que também o próprio concurso em si, ele trouxe várias linhas de conhecimento, desenvolvimento, infra, governança, como a gente falou agora há pouco também, né, de ciência de dados. Ou seja, não tem como você assim, tem, mas tipo, para você saber tudo isso, trabalhar na prática é difícil você trabalhar no setor que você mexeu com tudo isso ao mesmo tempo. Então, abstração é você entender que você vai estudar, mas você vai estudar buscando um pouco conceito prático, contextualizando todas as tecnologias, frameworks, etc. Em breve vou fazer um vídeo sobre isso. Uma terceira situação, terceira lição que eu aprendi nesse concurso é a bagagem de estudos. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Os concursos que eu fui aprovado, não só o CNU, mas os anteriores, tem aí no total, acho que 4, agora eu perdi as contas. Eu acho que 4 ou 5 de TI que eu estou em listas. Eu acho que 4. Se não for chamado agora, eu acho que 4. Os concursos que eu fui aprovado e que eu estou nas listas, e não só esse aqui, os demais anteriores também, lá no início, quando eu fazia concurso público, lá em 2010, por aí, foram cursos que eu carreguei bagagens de estudo. Pessoal, a bagagem é muito importante. Não dá para você dizer que você vai fazer um concurso hoje, tirar nota top, nota máxima, do nada se você não tem uma bagagem. Como assim? Por exemplo, muita gente fala por aí em vídeos, foi aprovado em 6 meses, foi aprovado em 5 meses. Mas se você for ouvir o que essa pessoa diz, ou se você for pesquisar a vida dessa pessoa, você vai ver que ela tem uma bagagem. Qual bagagem? Estudou em escola particular, tem um bom fundamento, às vezes fez vários outros concursos antes desse. Ou seja, ela, antes de fazer esse concurso, que ela demorou 6 meses em tese para ser aprovada ou aprovada, ela fez outros vários. Ou seja, ela já tinha um conhecimento contextualizado, ela já tinha uma caminhada, uma carreira. Não é do dia para a noite, do nada ela aprendeu aquilo tudo. Não, ela já tinha uma bagagem de estudos. Isso é importante, você só vai adquirir com o tempo, então tenha paciência. Você vai adquirir conhecimento com o tempo, você vai absorvendo, a tendência é você ir aprendendo. Por isso que eu digo, o estudo é constância e não você querer ser rápido. É constância. Comece estudando dia a dia, mês a mês, faz seu cronograma, faz seu edital verticalizado, vai estudando ali constante, né? Devagar e sempre. Não consigo estudar 10 horas por dia, estude 4 horas por dia, mas estude de maneira constante para você chegar lá com
bagagem. Um exemplo, a primeira prova que eu fiz foi até aprovada, inclusive estou na lista lá no concurso da Câmara Municipal de Paraupeba, salário quase 10k, acho 9 mil, 10k, salário da banca da Câmara Municipal de Paraupeba, do estado do Pará. Fui aprovado nesse concurso. Primeiro foi o segundo concurso, na verdade, que eu fiz de TI. Primeiro foi um de tribunal, TJ Tocantins, não foi aprovado. Eu fiz esse, que foi o concurso da Câmara. Só que o que me aprovou nesse concurso, principalmente, como eu estava iniciando ainda ali a minha caminhada de concurso de TI, realmente estava aprendendo as matérias de TI, foi a minha bagagem. Porque tinha disciplinas lá de conhecimentos gerais que eu já dominava, de certa forma, né? Administrativo, constitucional, português, ou seja, disciplinas que eu já fiz vários concursos desses assuntos, estudei bastante sobre isso durante a minha caminhada e na hora da prova eu lembrei de muita coisa. Então isso ajuda, a jornada, a caminhada, a bagagem de estudos ajuda. Então tenha paciência e monte a sua bagagem de estudos, monte ela dia a dia, mês a mês. A constância é importante para você montar essa bagagem. E isso me ensinou uma lição que eu tenho. A bagagem de estudos é muito importante dentro desse estudo para concurso na área de TI, aqui no caso especial do MGI. O quarto fator, né, o que eu aprendi, a quarta lição que eu aprendi, não deixa discursivo em branco. Isso aqui até um vídeo recente que eu falo sobre discursiva, aqui no vídeo, deixa até no card ou na descrição para você acompanhar esse vídeo, porque ele é muito interessante, eu falo sobre discursiva. E eu falo, e eu até disponibilizo para você um e-book gratuito para você poder ali ver ali o que eu entendo, né, que pode te ajudar numa discursiva. E uma coisa que eu falo nesse e-book, também falo sempre aqui no canal, falo para mentorado, quem participa de consultoria, eu falo isso. Nunca deixe a discursiva em branco. E eu citei dois exemplos falando desse assunto. O primeiro deles, um deles principal, o primeiro deles é o próprio CNU, que lá em 2024, o concurso CNU, o Sesgran Rio, o critério era você não zerar, ou seja, você não tinha nota mínima para você tirar na discursiva, era você não zerar. Se você não zerar, você consegue pontuar. Valia 100. Sabe quanto eu tirei? 10. Fraquíssimo, 10. Por quê? Caiu o banco de dados. O banco de dados, sempre falo aqui no canal, não é meu forte. Porque o banco de dados que é cobrado geralmente de concurso é aquele que tem que ter conhecimento de SQL e tal, e não é meu forte. Meu forte mais é infra. Então, o que aconteceu? Infra em redes, em especial. O que aconteceu? Na prova de CNU, quando caiu, eu falei, agora ferrou, não vou acertar. Só que, como tinha 5 tópicos, 5 perguntas, e nem todas elas tratavam de código, eu tentei ali escrever o máximo do que eu pude entender do assunto para preencher o que precisava. Ali, acho que 35 no mínimo ou 40, tinha 35 no mínimo ou 30 linhas, né? Eu fiz pelo menos o mínimo de linhas ali, que eu lembre, para poder deixar tudo certinho ali, para poder tentar pontuar alguma coisa. E aconteceu, tirei 10 pontos. Para quem não sabia nada, para quem não sabia nada, sabe quase nada de banco de dados, ótimo, tirei 10. Suficiente para eu ser aprovado e ser convocado, como eu tô falando para vocês aqui agora. Ou seja, lição, não deixe discursivo em branco. Não deixe. Se você lembrar alguma coisa sobre o tópico, qualquer coisa que você lembre, escreva, discorra. Pode ser que o examinador ele possa ali naquele momento, ele possa ali, de alguma maneira, considerar aquilo que você escreveu. Então é importante não deixar em branco a discursiva. E o quinto e última lição que eu aprendi, não menos importante, obviamente, zerar o edital não é o caminho. Por quê? Concurso CNU, para quem acompanha o nosso canal, na época que eu fiz, sempre falo aqui, não era meu interesse, não é, na verdade não é, porque eu fui convocado, não vou. Eu ia pro MGI, né? Óbvio, se fosse uma remuneração melhor, né? Se fosse um plano melhor, certamente poderia até pensar, balançar até ir. Mas não era. Desde o momento que eu fiz a prova, eu não tinha essa ideia, porque eu sabia que a remuneração não era boa. Eu falei, eu vou fazer só para ver como é que tá o conhecimento, tá? Já estou aqui mesmo. Vamos fazer para ver que como eu costumo falar, colocar o nome na lista, por que não, né? Não custa nada colocar o nome na lista. Então, quando eu fiz isso, eu não li o edital. Quem acompanha o canal e acompanha o período na época, eu não estudei, não foquei para esse concurso. Não estava focado nesse concurso. E olha, eu estudei esse edital de concurso bem antes de eu vir para Brasília, bem antes de vir para Brasília. E quando eu vim para Brasília, o que aconteceu? Como aconteceu com a Lexis no Rio Grande do Sul, tudo, o que aconteceu foi o tempo que eu vim para Brasília e consegui alterar a prova para fazer aqui em Brasília, porque eu iria fazer a prova no Pará. Então não tinha nem interesse. Aliás, talvez, eu não sei, tivesse no Pará, talvez eu viria, não sei também o contexto. Mas assim, na época, eu ia até fazer para colocar o nome na lista. Quando eu vim para cá, eu falei, não, agora não me interessa muito. Porém, eu fiz do mesmo jeito a prova. Para quê? Para deixar meu nome na lista. E uma coisa que eu não fiz. Primeiro, eu não sequer
estudei o edital. Quem acompanha o canal sabe que eu não estava focado, até falei na época, eu não estou focado nesse concurso CNU, vou fazer porque eu vou fazer mesmo, então vou fazer ver o que vai dar. Ou seja, eu não estava focado no concurso CNU. O que eu quero dizer com isso? Que zerar o edital nem sempre é o caminho. Se você esperar zerar o edital para fazer uma prova, certamente você vai deixar de fazer muitas provas. Por quê? Porque você às vezes está fazendo várias provas, como eu falei para você no início, que você lá, a primeira lição, quer fazer tantas quantas forem necessárias. Às vezes você está tão preocupado em zerar edital que você nunca consegue fazer uma prova. Não pense assim. Vai estudando, vai, como eu falei agora há pouco, constância todo dia, com cronograma em dia, com os tópicos, os principais assuntos bem separados, bem elaborados, em um cronograma, e o edital verticalizado, estude todo dia. Saiu o edital, vê lá o que você pode aproveitar do seu estudo e faz aquele concurso. Às vezes, nem que de repente não seja o seu concurso-alvo e você não vá de repente para aquele concurso. E assim eu fiz vários concursos de TI, até mesmo sem ver o edital. Fui aproveitando que eu estava estudando para fazer as provas só para ver meu desempenho. Então, nem sempre zerar o edital é o caminho. Aliás, zerar o edital não é o caminho. Às vezes até te atrapalha na hora de fazer o concurso. Você acha que precisa zerar o edital. E às vezes é quase impossível zerar o edital, porque cada edital vem com tópicos diferentes. Então se preocupe mais em você atacar suas fraquezas, suas forças, analisar forças e fraquezas e atacar as fraquezas do que tentar zerar edital. Até porque quando você começa uma constância de estudos, a tendência é, quando sair o edital, você conseguir separar um assunto ou outro que você nem precisa estudar, é só revisar, só fazer questões, porque você já está numa pegada de estudos, que você já tem aquilo que eu falei da bagagem. Então você só vai aproveitar ali alguns tópicos que você não fez. E se não der para zerar o edital, não tem problema, vai assim mesmo e faz a prova. Porque muitas vezes aquilo que você já sabe é o suficiente para a tua aprovação. E aí vai depender de uma série de fatores, claro, né? Tem, como eu costumo dizer, quase não sai, né? Como eu costumo dizer, tem um dia da prova, tem a prova que é a sua prova e tem prova que não é. E tem um dia que é o dia da sua prova. A prova está desenhada para você e você vai lá, consegue ser aprovado, aprovada, e é o seu dia em que você vai ali, quem sabe, assumir futuramente um cargo público. Tem dia que não, tem dia que você está bem preparado, era para ser ali, você estudou bastante, chegou no dia da prova, não foi a sua prova. E tudo bem, tenha paciência. É assim mesmo. Concurso público, a regra é reprovar. Infelizmente, essa é a verdade. Mas não espere zerar o edital. Zerar o edital não é o caminho. Essa é a quinta lição que eu aprendi com essa prova do Senhor. Eu quero seus comentários, seu comentário aqui, se você acredita nessas lições que eu trouxe aqui, você já parou para pensar em alguma delas, você já errou em alguma delas, você já pensou sobre isso que eu falei? Sobre a questão de você fazer as provas todas quantas possíveis, sobre decoreba, que não é mais aquilo que os concursos pedem, sobre a questão de você ter bagagem de estudos, a importância disso, a discursiva, não deixar em branco, ou então zerar o edital não é o caminho. Algum desses tópicos para você fez sentido, faz sentido? Coloque nos comentários, quero saber sua opinião sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o meu estudo, meu processo, sobre minha convocação e não ida, enfim, coloque nos comentários e eu poderia responder você com todo prazer. Então, galera, é isso aí. Um abraço para você, muito obrigado. Vamos que vamos, continue na luta, na força, porque concurso público é para quem tem coragem, para quem tem constância.